Oi, eu sou o professor Antônio César e essa é a quinta videoaula do curso de Física 1. Nesse vídeo nós vamos introduzir os conceitos de velocidade e aceleração. Vimos nas aulas anteriores que é preciso conhecer a posição instantânea para fazer um mapeamento completo da trajetória de um objeto em movimento. Para determinar a posição instantânea, os conceitos de velocidade e aceleração são essenciais. Vamos introduzir primeiro o conceito de velocidade. Para isso, vamos analisar como exemplo a corrida de 100 metros rasos. Nesse tipo de corrida, nós temos que os competidores devem percorrer uma distância de 100 metros em linha reta e vence, obviamente, aquele que percorrer essa distância no menor intervalo de tempo. Também poderíamos afirmar que o vencedor é aquele que atingiu a maior velocidade média dentre os competidores. Isso porque a definição de velocidade está associada à razão entre o deslocamento sofrido e o intervalo de tempo gasto nesse deslocamento. Uma vez que para todos os competidores o deslocamento é o mesmo, quanto menor o intervalo de tempo, maior a velocidade, já que eles são inversamente proporcionais. Dessa maneira, nós podemos definir a velocidade como sendo a grandeza física que determina a rapidez com que um objeto se deslocou. O termo rapidez ele vai estar associado, obviamente, à magnitude de ΔT. Então, maior velocidade implica menor intervalo de tempo, se estamos considerando, nos mantendo ainda no exemplo, considerando que o deslocamento é o mesmo para todos os competidores. Certo? Então vamos agora definir velocidade média. Eu vou usar a variável Vm para representar a velocidade média e, seguindo o que foi dito anteriormente, ela é a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo correspondente a esse deslocamento. Sabemos que xi é a posição inicial, portanto ti é um instante de tempo associado a essa posição, xf é a posição final, tf é um instante de tempo associado a essa posição. Δx é o deslocamento, ΔT é o intervalo de tempo, e aqui, claramente, sendo Δx um vetor e ΔT uma grandeza escalar, a velocidade média ela também vai ser um vetor. Se Δx for negativo, for menor que zero, essa velocidade média ela vai apontar para o sentido negativo de x, o que reforça a ideia de que se trata de uma grandeza vetorial. Não necessariamente eu preciso definir a velocidade como sendo uma grandeza vetorial. Eu posso definir uma velocidade escalar média, que nada mais é do que a razão entre a distância percorrida, a distância que o objeto percorreu, pelo intervalo de tempo que ele gastou, fazendo esse percurso. Então essa velocidade ela não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar, e essas duas grandezas aqui, d e ΔT, são positivos definidos. Eu não preciso definir essa distância como um valor negativo. Aqui nos interessa a velocidade média, porque a partir dela eu posso definir a velocidade instantânea. Aqui é importante destacar que o módulo do vetor de deslocamento não necessariamente vai ser igual à distância total percorrida. No caso da corrida de 100 metros rasos, como o movimento se dá apenas em um sentido, a magnitude de Δx vai ser igual a d. Mas essa é a única situação no movimento unidimensional em que essas medidas acabam se equivalendo. Bom, eu falei em velocidade instantânea, ela é a velocidade medida para qualquer instante de tempo t, e a forma que nós temos de determiná-la é a partir da velocidade média, só que considerando um intervalo de tempo extremamente pequeno. Nessas condições, eu estou me valendo dos princípios ou dos fundamentos do cálculo diferencial. O limite em que ΔT tende a zero na razão Δx sobre ΔT pode ser escrito, corresponde à definição no cálculo diferencial da derivada da variável x, que é a posição, no tempo. Certo? Portanto, a velocidade instantânea ela é definida como a derivada da posição instantânea.
Essa é a primeira vez que eu cito o cálculo diferencial nas nossas aulas. Nas aulas anteriores eu não tinha ainda feito essa referência, mas esse é outra ferramenta matemática, né? A primeira que eu apresentei foi a geometria analítica, que será essencial, né? Essas duas ferramentas matemáticas, geometria analítica e cálculo diferencial, são essenciais para um bom andamento nesse curso, né? Nós vamos precisar delas para poder resolver uma série de problemas e também para introduzir alguns conceitos. No caso em que a velocidade de um objeto varia no decorrer do tempo, o movimento é dito acelerado, né? Um caso particular seria dx de dt igual a uma constante. Isso remete a um movimento retilíneo uniforme, visto que a gente está definindo tudo em uma dimensão. Vamos então explorar essa ideia de uma velocidade variável no tempo, né? Isso significa que associada a essa velocidade existe uma aceleração não nula, e essa aceleração nada mais é do que a grandeza física que determina a taxa de variação da velocidade. Sob o ponto de vista matemático, eu vou acabar repetindo o que eu fiz para a velocidade, para definir a velocidade. Sob o ponto de vista físico, o que muda é que, ao invés de considerar um deslocamento, né, uma mudança de posição, eu estou considerando uma variação de velocidade para definir as grandezas. Então, a aceleração média, veja que, sob o ponto de vista matemático, é a mesma equação que nós vimos no slide anterior. O que está mudando aqui é que, em vez de ΔX, o deslocamento, a variação de posição, eu estou considerando ΔV, certo? Então, a aceleração média vai ser a razão entre ΔV e ΔT. ΔV, velocidade final, menos velocidade inicial. ΔT, TF menos TI. Sendo ΔV uma grandeza vetorial, a aceleração média também vai ser. Só que agora há uma sutileza, né? ΔV menor que zero não significa necessariamente que a aceleração vai estar apontando no sentido negativo de x. Tá? ΔV menor que zero indica que a aceleração do corpo possui sentido contrário ao deslocamento, ou seja, o movimento sofre uma desaceleração. Se o objeto se desloca no sentido positivo de x, sendo ΔV negativo, a aceleração vai estar apontando para o sentido negativo. Se o deslocamento aponta para o sentido negativo de x, sendo ΔV negativo, a aceleração vai apontar para o sentido positivo. É uma interpretação diferente da que nós fizemos quando analisamos a relação entre o deslocamento e a velocidade, certo? Então, tenham em mente que essa condição, ΔV menor que zero, implica uma aceleração que está se opondo ao deslocamento. Para calcular a aceleração instantânea, vou usar a mesma definição do cálculo diferencial, né? Limite em que ΔT tende a zero, da razão ΔV sobre ΔT, vai me dar a medida da aceleração instantânea, sendo ela, portanto, a derivada da velocidade instantânea. Quando a gente fala em aceleração, talvez a mais conhecida seja a aceleração da gravidade. Próximo à superfície da Terra, os corpos estão sujeitos à ação da gravidade, que produz uma aceleração na direção vertical e forçando o movimento de cima para baixo rumo ao solo. É um movimento de queda. Essa aceleração, ela tem como módulo, tem como valor, 9,8 metros por segundo ao quadrado. O GIF representa uma situação. O GIF ilustra um experimento onde penas e uma maçã foram soltas no mesmo instante de tempo, na mesma altura, numa câmara onde se fez vácuo. Numa situação normal, o movimento dos objetos está sujeito à resistência do ar. Então, quando eu solto a maçã e as penas da mesma altura, ao invés das penas, vamos pensar uma folha de papel. Se eu solto uma folha de papel e uma maçã da mesma altura no ar, a resistência do ar vai atuar no movimento da folha de papel muito mais intensamente do que na maçã. Isso faz com que a maçã caia praticamente em linha reta e a folha de papel comece a ter um movimento um pouco mais errante e chegue ao solo
num intervalo de tempo maior. Quando você tira o ar da equação, ou seja, quando você elimina a resistência do ar, ou torna ela desprezível, que é o caso nesse experimento, nós percebemos que os dois objetos soltos da mesma altura, eles vão cair no mesmo instante de tempo no solo. Isso significa que eles estão sofrendo uma mesma aceleração. E essa aceleração é exatamente o nosso 9,8 aqui, a aceleração da gravidade. Bom, até agora nós definimos velocidade e aceleração considerando um movimento unidimensional. Vamos agora generalizar a descrição dessas duas grandezas, adotando uma abordagem em 2 e 3 dimensões. Então, se eu pensar na velocidade na sua forma vetorial, a velocidade média ela pode ser escrita dessa maneira. Né? Vejam que agora eu estou adotando a notação comum para vetores na geometria analítica, onde o Vm, a velocidade média, vai ser igual ao deslocamento, né, definido por ΔR, dividido por ΔT. Eu só fiz generalizar o resultado. Tá? A velocidade instantânea eu vou definir da mesma maneira, eu vou aplicar o limite em que ΔT tende a zero nessa equação, e daí eu vou chegar à derivada do vetor posição R em relação ao tempo. Eu posso sim aplicar a operador derivada sobre um vetor. Se esse vetor está escrito num sistema de coordenadas onde os versores são constantes no tempo, que é o caso do sistema de coordenadas cartesianas, a derivada vai atuar somente nas componentes. Né? É o caso que nós temos aqui. A velocidade média eu posso escrever dessa maneira, nada demais. Vmx é a velocidade média na direção x, Vmy é a velocidade média na direção y. Quando eu vou para o cálculo da velocidade instantânea, os versores x e y, como eu tinha mencionado antes, não variam no tempo, então a derivada atua somente sobre as coordenadas. Então, o vetor velocidade ele é composto por uma componente x, né, que é a velocidade instantânea na direção x, e uma componente y, que é a velocidade instantânea na direção y. Então, é dessa forma que a gente vai construir vetorialmente a grandeza da velocidade. Né? No caso de velocidade média, nós temos essa definição. No caso da velocidade instantânea, nós vamos escrevê-la dessa maneira aqui. Para a aceleração, as equações são todas semelhantes. O que muda é que, ao invés de considerar uma variação de posição, estou considerando uma variação de velocidade. Certo? Então, aqui, a aceleração média, grandeza vetorial, ΔV sobre ΔT. A aceleração instantânea, limite em que ΔT tende a zero sobre a aceleração média. Portanto, a derivada da velocidade instantânea, na sua forma vetorial, no tempo. Vejam que as equações são muito semelhantes à que nós vimos, do ponto de vista matemático, elas são muito semelhantes à que nós vimos no slide anterior. Então, essa é a definição da aceleração média. E para a aceleração instantânea, basta eu derivar as componentes da velocidade no tempo. Novamente, estou utilizando o exemplo onde os versores são independentes do tempo. X não varia com o tempo, Y não varia com o tempo. Portanto, a derivada vai atuar apenas nas componentes, como nós estamos vendo aqui. Bom, vamos ver agora como fica a representação dessas grandezas em 3 dimensões. Podemos representar um espaço por um sistema de 3 eixos orientados ortogonais. Né? Aqui eu estou usando o sistema de coordenadas cartesianas. E dado um vetor R1, as suas componentes projetadas em cada eixo seriam exatamente essas que aparecem na imagem. Né? Coordenada x1 na direção x, y1 na direção y e z1 na direção z. Isso me permite escrever o vetor dessa forma, lembrando que, ao adotar o sistema de coordenadas, é como se eu estivesse escrevendo R1 como a soma de um vetor na direção x, um vetor na direção y e um vetor na direção z. Se eu agora elimino esse índice 1 e considero aqui como o tempo, né, a variável tempo, a posição instantânea ela pode ser escrita dessa maneira aqui.
né? R de t vai ser igual a x de t na direção x, y de t na direção y, z de t na direção z, certo? Então essa seria a forma da gente representar o nosso sistema, o vetor posição em 3 dimensões, e essa seria a forma de calcularmos cada uma das componentes, né? Eu posso fazer o produto escalar de x por r, lembrando que x é ortogonal a y e a z, e y é ortogonal a z, certo? Então, dada a ortogonalidade desse sistema de versores, x escalar y vai dar 0, x escalar z vai dar 0 também. Portanto, r escalar versor x vai dar a coordenada, a componente x, r escalar versor y vai dar a componente y, e r escalar z vai dar a componente z, certo? Então, essa é a nossa representação do vetor posição em 3 dimensões. Para calcular a velocidade de aceleração instantânea, é só proceder com a operação de derivação, né? Então, a velocidade instantânea, basta eu derivar o vetor posição no tempo, daí eu vou ter dx dt na direção x, dy dt na direção y, dz dt na direção z. A aceleração instantânea, basta eu derivar a velocidade instantânea no tempo, e daí eu vou chegar a essa expressão, que é um pouco diferente do que a gente tinha visto, né? Aqui corresponde a derivada da componente x da velocidade, aqui a derivada da componente y da velocidade, e aqui a derivada da componente z da velocidade. Só que, como a velocidade pode ser definida como uma derivada também, né? Então a aceleração corresponde a uma derivada de segunda ordem da posição, né? Então eu tenho d2x dt2, a aceleração na direção x, d2y dt2, a aceleração na direção y, e d2z dt2, a aceleração na direção z, certo? Novamente, essas derivadas de segunda ordem, considerando as coordenadas do vetor posição, correspondem às derivadas de primeira ordem, considerando as coordenadas do vetor velocidade, certo? Então são duas formas da gente definir a aceleração. Essa forma, em termos da derivada de segunda ordem, ela é interessante, ainda mais quando nós partimos para a resolução de alguns problemas, considerando a segunda lei de Newton. Mas assim, como é que eu vou agora construir a trajetória a partir da posição instantânea, né? Vejam que eu defini a velocidade e a aceleração, então a partir delas, conhecendo essas grandezas, eu tenho uma maneira, utilizando as ferramentas do cálculo diferencial integral, de calcular a posição instantânea, mas conhecer a posição instantânea vai me dar que informação sobre a trajetória, de que forma ela me dá uma informação sobre a trajetória, né? A trajetória do objeto corresponde a uma curva no espaço, mapeada pela extremidade vetor posição a cada instante de tempo. Isso significa que se eu pegar e escrever a coordenada x como uma função de y, z, né? Vejam que as 3 coordenadas variam no tempo, então eu posso usar esse vínculo para construir essa função, né? Ou eu posso escrever y como uma função de x e z, ou escrever z como uma função de x e y. Posso usar qualquer uma dessas 3 funções. Independente da que eu escolher, todas elas vão gerar uma curva no espaço, né? No espaço tridimensional, que vai corresponder exatamente à equação da trajetória. Essa curva mapeia a trajetória seguida pelo objeto durante o seu movimento. Nós podemos usar essa estratégia também para descrever a trajetória no espaço em 2 dimensões. É até mais simples de fazer e mais simples de visualizar, certo? Então, quando eu olho para um movimento em 2 dimensões, ou seja, um movimento que está restrito a um plano, eu vou representá-lo apenas por 2 coordenadas espaciais. A trajetória eu estou considerando essa linha pontilhada aqui, né? E aí eu vou considerar o vetor posição para diferentes instantes de tempo, posição instantânea, né? Então, para um instante t menos ΔT, esse é o vetor posição, está aqui o objeto, ele está se deslocando ao longo da trajetória,
Destaquei um vetor posição R de t. Veja que a extremidade está sempre sobre um ponto da trajetória. E uma última posição R de t mais ΔT, certo? Então, conhecer o vetor posição para cada instante de tempo me dá informação sobre algum ponto da trajetória que o objeto segue ao se mover. E se eu conheço x de t e y de t e de algum modo consigo escrever y em função de x, essa função y de x ela é exatamente essa curva em vermelho. Ou seja, a trajetória vai consistir em uma curva sobre o plano e ela é dada por uma função que relaciona y e x. É isso que a gente quer encontrar, né? É por isso que é importante estabelecer as coordenadas do vetor posição instantânea, porque eu sei quais são os valores de y e x simultaneamente, ou seja, para cada instante de tempo, eu sei quais são os valores das duas coordenadas, e isso me permite estabelecer uma relação desse tipo, e ao obter essa função, o gráfico dela vai corresponder à trajetória. Ok? Bom, pessoal, esse é o assunto desse vídeo. No próximo, nós já vamos começar a introduzir os conceitos de movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado, e a partir deles nós teremos a oportunidade de analisar o movimento em algumas situações mais simples. No mais é isso, até o próximo vídeo.